Hoje vamos aprender uma história de fidelidade, de lealdade, que mostra características importantíssimas sobre a verdadeira amizade e também a honra, a herança que é deixada por causa dessa escolha. E para isso eu resolvi trazer a história de Ruth. E para eu falar de Ruth, eu preciso falar da sua sogra. Então eu vou começar a história do início, né? Aonde que ela de fato começa. E foi assim que tudo aconteceu. Nos dias em que os juízes reinavam em Israel, isso muito antes de haver rei, né? Antes era Moisés, logo que a nação de Israel é concebida, Moisés lidera o povo, depois Josué, e depois, mais ali na frente, logo começa Israel a ser liderada por juízes. E em dado momento, esse povo, ele deixa de buscar, de ler a Torá, a lei, os preceitos divinos, eles começam a abandonar. E Deus já havia dito: quando vocês estiverem perto de mim, eu abençoarei tudo que vocês fizerem, o trabalho das suas mãos. Mas quando vocês se afastarem, a minha bênção já não estará mais tão presente. E aconteceu isso então nos dias de Juízes. Começou a faltar pão na terra de Israel. E é muito interessante porque um habitante da terra de Judá, que era Elimeleque, esposo de Noemi, e eles tinham 2 filhos. E eles moravam na terra do pão, que é Belém, né? E na casa de Belém, na casa do pão, que é Belém, estava faltando pão. E Elimeleque era um rico mercador, segundo a tradição judaica. E ele resolveu fugir da fome e foi até Moab, porque ele ficou sabendo que lá não tinha fome. Então vamos para lá. Se mudaram para lá, os meninos cresceram e lá encontraram esposas moabitas. Sabemos que o povo moabita era inimigo do povo de Israel, apesar de serem parentescos de certa forma, né? Quem é Moab? Moab é descendente de Ló. Quem conhece a história sabe, aí tem muita coisa por trás. E lá, um dos filhos de Noemi, então casa com Ruth. E quem era Ruth, gente? Na Bíblia, na Taná, nós não vamos encontrar uma grande descrição sobre a origem de Ruth, mas Ruth era uma princesa moabita. Ela era imbuída de elevados ideais, contudo, ela não estava satisfeita com a forma como o povo de Moab vivia, com as crenças às quais ela foi criada. Ela já estava insatisfeita com a forma como eles acreditavam em Deus ou nos deuses. Moab tinha muita idolatria e ela custava em acreditar em tudo aquilo. Ela queria algo além, algo mais elevado. E quando chegou a oportunidade, ela abriu mão da realeza a que ela tinha direito. Ela conheceu esse filho de Noemi, se encantou com a forma como eles amavam a Deus, como eles adoravam a Deus, e ela queria fazer parte dessa família. Então ela abriu mão da sua realeza, do seu cargo real como princesa, e foi viver no meio dessa família, perto dela, muito pobre, né? Ela abriu mão, então. E logo depois disso, ela se casa e faz uma amizade muito linda com Ruth. Eu posso imaginar, assim, com Noemi. Eu posso imaginar Ruth e Noemi como grandes amigas. Começa ali a florescer uma amizade.
Noemi tendo a filha que não teve, ela só teve 2 meninos. Então, sabe como é que é aquela coisa, quando a sogra e a nora se dão bem, e ainda mais quando essa sogra não teve filha, geralmente se aceita essa nora como filha mesmo da casa. E foi isso que aconteceu. E ao longo do tempo ela foi aprendendo a guardar a lei, os preceitos judaicos, a guardar o Shabat, provavelmente, saber, conhecer tudo, como que era, e ela foi se apaixonando por aquilo. E saindo totalmente fora agora da idolatria do seu povo, né? Ela aceita essa crença do povo judeu, da sua família agora, por parte do seu marido. E aí vem um momento muito difícil na história, tanto de Noemi quanto de Ruth. Ambos os filhos de Noemi ficam doentes e morrem. Né? E logo depois desse momento tão trágico da morte dos seus filhos e consecutivamente do marido também de Ruth, Noemi resolve voltar para a sua terra, porque, enfim, pelo menos lá ela tinha amigos, tinha os seus antigos vizinhos, as pessoas da comunidade que ela conhecia e convivia, e ela queria voltar para esse lugar também para morrer na sua terra, porque o seu marido já havia morrido, né, há muito tempo. Então ela já era viúva agora, perto dos 2 filhos, numa terra estrangeira. Não, eu vou voltar para casa. E aí, num dado momento, ela anuncia a sua volta para Beit Lehem, né, que é a casa do pão, e ela já diz para as noras: olha, as coisas não devem estar bem por lá ainda, então eu voltar para casa, provavelmente isso significa eu passar por necessidade, eu vou passar por privação, eu sou só uma viúva, aquele tempo não havia pensão, não havia aposentadoria, então eu aconselho vocês a ficarem por aqui. Fiquem por aqui, vocês são novas, vocês são bonitas, constituam nova família, porque de mim não vai vir alguém para vocês casarem de novo, né? Então, porque era costume da época, né? Se o marido morria, você tinha que casar com o irmão dele para deixar o sobrenome da família vigorando, né? Tinha que deixar um herdeiro. Uma lei meio estranha, né? Mas tudo bem. Então, por isso que ela diz isso. Aí, uma das noras aceita o conselho, se despede dela chorando, porque afinal tinha se apegado a ela também, mas dá o tchauzinho. Ruth, consternada e profundamente decidida, traz então para a história da humanidade essa fala tão maravilhosa que nós encontramos no livro de Ruth. Eu vou ler aqui, capítulo 1, versículo 16. Esse texto, ele é tão famoso e geralmente utilizado até como fala para promessa, né, de uma vida de lealdade em casamentos. Porém, essa é uma fala de uma mulher para outra mulher, de uma nora para sua sogra. Olha que amizade que elas desenvolveram. E então Ruth se dirige a Noemi e diz a ela: não me instes para que te deixe, e nem me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E nesse momento, Ruth então percebe que Noemi percebe que Ruth está verdadeiramente decidida, percebe que não vai conseguir fazê-la ficar em Moabe, e as duas então vão até Belém, onde quem conhece a história sabe, elas passam por um momento penoso, difícil, contudo, logo
Ruth começa a colher, tem um momento que tem uma colheita, né? E aí Noemi diz para ela, olha, para as pessoas pobres que não têm um marido, para viúvas como nós, é permitido a gente, em tempo de colheitas, pegar o que sobra no campo. Vai, e aí nós podemos com os grãos fazer pão para nós. E Ruth vai, obedece sua sogra, vai colher e logo ela acaba por parar no campo de Boaz, que era parente próximo então de Noemi. E ali começa um romance muito lindo. E logo depois, quando Boaz sabe que ele, como parente mais próximo, deve redimir Ruth, né, no caso, casar com ela, para então ter filhos e desses filhos honrar o nome do marido morto que não deixou filhos, né? Não deixou alguém para perpetuar o nome. E Ruth acaba por casar com Boaz e eles têm um filho. E isso traz muita alegria para Noemi. Então veja quanta coisa linda, uma amizade, uma lealdade que hoje se vê de forma tão difícil, né? Mas Ruth com Noemi tem a grande alegria, então, de ver agora a família deixando uma posteridade, deixando herdeiros para Elimeleque, para seus filhos, e Boaz, um marido maravilhoso que acolhe Ruth e que cuida de Noemi também. E quando nasce o bebê deles, eles dão a ele o nome de Obed. E Obed depois tem outro filho, né, que em hebraico é Yeshai, só que no português nós vamos ver como Jessé. E Jessé depois tem outro filho que se chama Davi, que vai ser o grande rei de Israel, e dele vem o Messias. Tudo isso nasce da onde? De uma amizade e fidelidade, da lealdade. Sempre que nós escolhemos ser fiéis, não só a amizade que nós temos com alguma pessoa, que por trás dessa amizade existem princípios e valores a serem cultivados, a serem desenvolvidos e a serem perpetuados. Existe uma herança, existe um legado que nós deixamos. E essa é a história de Ruth. Uma história linda, no caso, bisavó de Davi. Uma mulher que diríamos nasceu num povo maldito, um povo que veio nascido do pecado. E assim vemos como Deus transforma a nossa história quando nós escolhemos ser leais. Leais a pessoas importantes na nossa vida, leais a pessoas que Deus coloca na nossa vida, leais principalmente aos princípios e valores que nos são ensinados, aos valores reais da vida, o valor à própria vida em si. Então, meu amor, fica aí essa história de uma linda amizade que traz para nós esse grande nome que até hoje é tão louvado, tão honrado na história de Israel, o maior rei de Israel, o rei Davi. Então, fica aí essa palavra para o teu coração de Ruth 1,16. Aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essa decisão em eu verdadeiramente deixar para trás aquilo que eu aprendi, né, na minha infância, na minha família, para me devotar àquilo que faz sentido verdadeiramente na minha vida. Ruth fez essa escolha quando ela conheceu o Deus de Noemi,
O Deus da sua sogra verdadeiramente agora fazia sentido para ela. Aquela idolatria não preenchia a sua alma, não preenchia o seu coração, e através de uma amizade ela encontrou a verdadeira espiritualidade que fez sentido para o seu coração. Então, quanta coisa nós podemos aprender com nossos amigos, quanta coisa nós podemos adquirir e crescer, desenvolver em nossa vida. E quem sabe, assim como Ruth, deixarmos um grande legado para a história e para os nossos descendentes. Beijo no teu coração,